Amém, graças a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Manhã bonita, né? Povo bonito, lindo dia. E eu convido você, diante de tanta beleza, a compartilhar esse momento da Palavra de Deus que tem nos conduzido, lendo o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4, onde nós estamos. E hoje nós vamos ler dos versos 12 a 22. Mateus 4, do 12 a 22, um momento precioso de ensinamento, de posicionamento sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós possamos receber. Mateus 4, versículo 12. Amém? Você encontrou aí? O Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus, que foi escrita para a nossa salvação, para a nossa inspiração, para que nós possamos entender o Senhor, diz assim, verso 12: Quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de pessoas. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra de Deus para mim e para você. Senta aí no teu lugar. Porção daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas nós estamos nesse ano caminhando no Evangelho de Mateus, buscando construir, entender um pouco esse novo tempo que o Senhor prometeu que nos daria, né? É um novo tempo em nós e através de nós. Deus quer construir coisas. Já vimos como nós não podemos permitir que nada impeça que se cumpra o que Deus prometeu, né? Nós entendemos isso semana passada. E hoje, nós prosseguimos nessa construção, porque você serve a um Deus que não para, um Deus que prossegue, um Deus que trabalha até hoje, né? Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, porque coisas precisam acontecer, queridos. Coisas precisam mudar na nossa vida. A gente não pode se acomodar ao que sempre foi. O que foi ano passado já foi, e você já conhece tudo. Não tem nada de novo lá atrás, você já sabe. E por isso, eu comentei semana passada que a porta se fechou atrás de nós, e nós não temos como voltar. E por isso, para o Senhor, o que foi já foi, e com Ele interessa o que está pela frente. Para Ele interessa o que está diante de nós, o que nós podemos fazer a partir de agora, para que um novo tempo aconteça em nossa vida. Isso é muito importante. Por isso, você precisa colocar o foco da tua vida, não lá atrás. Porque o novo tempo de Deus não está no teu retrovisor. O novo tempo de Deus está descortinado à frente, daquilo que precisa acontecer a partir de hoje. Deus é assim, sempre trabalhando para construir uma novidade de vida. Sempre trabalhando para construir algo novo. Para isso você precisa entender, queridos, a obra de Deus não para. A obra que Deus deseja fazer não vai parar comigo, ou como diz o ditado, semigo, não vai parar. Deus é importante, Ele vai nos chamar, mas entenda uma coisa: Deus não depende de nós, porque a obra é maior que o obreiro. Nós precisamos compreender isso. E assim, você viu semana passada que Jesus se submeteu ao batismo de João, e o batismo de João era um batismo para o arrependimento. Não que Jesus precisasse se arrepender, mas ele mesmo disse que ele se submeteria para que toda a justiça se cumprisse. Isso significa o quê? Que as pessoas tinham que entender
que Deus não faz justiça, que ninguém vai ser justo diante de Deus se nós não nos arrependermos. É no arrependimento que está toda a justiça de Deus. É assim que começa tudo com o Senhor. E hoje nós vamos para frente, hoje nós vamos prosseguir, porque nós vemos na palavra de Deus que João Batista, que batizou Jesus, foi preso. Ele foi preso e por isso Jesus voltou para Galiléia, lá no norte do país. Só para lembrar, ele morava lá e ele desceu para Judá, no sul, para ser batizado por João. E depois de um tempo no deserto, sendo tentado, Jesus volta e ele soube que João tinha sido preso, e por isso ele voltou para Galiléia. Primeiro ele foi para Nazaré, onde morava a sua família, e depois ele saiu dali e se mudou para Cafarnaum. A Bíblia diz uma vila de pescadores, às margens do mar da Galiléia. Agora veja, para Mateus aqui não tem acaso. Não foi uma decisão fortuita de Jesus, não é para mais conveniente. Na verdade, para Mateus, Jesus foi lá para cumprir uma profecia do Antigo Testamento, que nosso irmão José já leu aqui, algo que Isaías profetizou há mais de 700 anos atrás, onde ele disse, Isaías 9, que o José leu, Deus tinha prometido que a região de Zebulon e Naftali seriam as primeiras a receber uma boa nova. Essa região seria a primeira, são 2 tribos de Israel, 2 filhos de Jacó que geraram 2 tribos, que receberam essa região do norte, quando a terra foi repartida. E essa região havia sido devastada pelos assírios que vieram no século 8 primeiro, e devastou aquela região, e era uma região então desolada. Uma região que enfrentou a morte muito de perto, e seriam eles, antes de todo mundo, a ver a luz da salvação de Deus. Por isso Isaías diz, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por quê? Ele chegou, e ele chegou à luz. A luz do mundo chegou para iluminar o que estava escuro. Fica atento aqui, chegando lá, Jesus começou a pregar. E qual é a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui começa. Observe que João Batista tinha sido preso, mas como eu disse, a obra não para, a obra é maior que João, e Jesus faz o que aqui? Ele retoma a mesma pregação de João. É necessário arrependimento. Entenda isso, João batizava as pessoas para o arrependimento, Jesus, na sua pregação, também conclama as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Sem isso não tem nada com Deus, presta atenção. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E a palavra no grego aqui para próximo é muito interessante, engizo, ou o verbo engiken, que significa literalmente o que está ao alcance das mãos. Próximo a isso, o que está ao alcance das mãos. Isso quer dizer que o reino de Deus não é algo distante, o reino não é algo somente espiritual, longe de mim, longe de você. O reino de Deus está ao alcance das tuas mãos, tão perto, tão real que você, se você quiser, você pode tocar o reino. Aliás, você tem que tocar o reino. Por isso eu insisto sempre com você que o reino não é um lugar para você crer, para você acreditar no fim dos tempos, não. O reino de Deus é para tocar e viver aqui agora, porque o reino tem que estar no meio de nós. É o que Jesus está dizendo. Ali estava a luz do mundo, e ele veio para que um novo tempo começasse na terra, um novo tempo de Deus começasse na criação, mas não seria um novo tempo somente para algumas pessoas, alguns eleitos, alguns merecedores, não, seria um novo tempo dado para toda a criação de Deus, e assim a luz do mundo faz o quê? Chama pessoas para ajudá-lo a iluminar o mundo. Ele chama, por quê? Ora, porque isso não é tarefa para indivíduos, isso não é tarefa que se faz sozinho, é um novo tempo para todos e todas, e por isso precisa alcançar todos e todas. Isso só será possível quando eu, você, nós darmos as mãos com o Senhor, e de mãos dadas nós vamos alcançar os que estão nas trevas, e de mãos dadas vamos alcançar os que estão sob a sombra da morte. O Senhor decidiu caminhar na terra juntos, não sozinhos. Presta atenção aqui, Ele conta com você, como você já ouviu aqui hoje, da nossa irmã, do nosso irmão, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, então, caminhando nas margens do mar, presta atenção, ele estava ali andando, e aí ele andando, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e viu André, que era o seu irmão, e eles estavam lançando redes ao mar, eles estavam jogando as suas redes, porque, a Bíblia explica, porque eles eram pescadores, e a Bíblia diz que Jesus disse a eles, olha, sigam-me, porque eu farei de vocês pescadores de pessoas.
No mesmo instante, imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Presta atenção aqui, já somos 3. Mas indo mais adiante, diz que Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E o Senhor os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. Fique atento aqui, presta atenção em nome de Jesus. Queridos, seguir aqui na Bíblia é mais do que a gente pensa. Esse verbo seguir aqui não é só se deslocar fisicamente atrás. Não é um deslocamento. Isso implica uma adesão existencial a Jesus Cristo. Seguir é unir toda a sua vida a Ele. Seguir aqui tem uma coisa. Naquele instante, aqueles homens estavam largando tudo e dedicando toda a sua vida ao Senhor. Aqui tem um seguir. Eu quero que hoje você fique muito atento. É culto de Santa Ceia, mas tem algo da parte do Senhor naquilo que Ele já tem falado com você em nome de Jesus. Você pode seguir alguém, mas não adianta só ir atrás. Porque você precisa manter o mesmo ritmo. Você precisa ir atrás, mantendo uma constância, seguindo. Não, presta atenção aqui. Não é só ir atrás. É andar atrás no mesmo passo, no mesmo ritmo. Seguir Jesus significa uma adesão da sua existência completa a Ele, de corpo, alma e espírito. Você tem que se entregar a isso, andando por onde Ele anda, nos mesmos passos, no mesmo ritmo, sem se desviar, sem olhar para os lados. Você não perde Ele de vista, sem desanimar, senão você vai ficar para trás. Presta atenção em nome de Jesus. Muita gente está dentro da igreja andando atrás de Jesus, mas eu queria dizer para você, está tão distante que já perdeu Ele de vista, porque Ele está lá na frente e você está lá atrás. Presta atenção aqui. Frequenta igreja, mas não vê Jesus agindo. Frequenta igreja, mas não sente o Espírito Santo de Deus se manifestando. Frequenta igreja, mas a vida não muda, e por isso vai desanimando, vai pensando em desistir de tudo. Escuta aqui, meu irmão, você não está aqui hoje para andar atrás de Jesus simplesmente. Disso aí o mundo já está cheio. O mundo está cheio de gente, cheio de discurso religioso. Isso já está demais, chega. Você está aqui nessa manhã para entregar completamente a sua vida a Ele e segui-lo de verdade. É para isso que você veio aqui hoje. Esse é o chamado do Senhor para a tua vida em nome de Jesus, amém? Agora, para entender isso direitinho, para entender o nosso chamado, aquilo que o Senhor está te chamando, você precisa lembrar daquilo que nós lemos em Mateus 16, 24, que o Senhor disse assim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e depois me siga. Eu quero que você entenda o que é esse seguir que o Senhor chama esses homens hoje, esses pescadores. Quer dizer, ir após Jesus significa o quê? Negar a si mesmo, negar o próprio eu. Seguir Jesus é outra coisa. As pessoas pensam que, por exemplo, tomar a própria cruz é suportar as aflições que vai precisar ser carregada nessa vida, mas não é nada disso. Carregar a sua cruz não é nada disso, não tem nada a ver com isso, porque cruz na Bíblia sempre foi, sempre será símbolo de morte. Então quando Jesus fala assim, carrega a sua própria cruz, Ele está dizendo, você também tem que morrer. Isso é o que significa, presta atenção em nome de Jesus. Seguir a Cristo significa crucificar a nossa própria vontade em favor da vontade de Jesus. Isso é carregar a sua cruz. Nada mais, não é mais a minha vontade que importa. O que importa é a vontade do meu Senhor. Por isso que toda segunda-feira você ora aqui, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe por quê? Porque precisa mesmo, tem que ser a vontade dEle. E será quando você tomar a tua cruz e negar você mesmo. Por isso seguir aqui nesse momento do Evangelho de Mateus é tão importante. A luz estava ali para iluminar o nosso ano, ela veio para iluminar o teu ano, e ela veio para implantar o reino de Deus na terra, e por isso Ele faz o quê? Ele chama homens e mulheres dispostos a segui-lo. Já foi chamado aqui você, em nome de Jesus. E para quem aceita, para quem quer ser iluminado no caminho desse ano, precisa aderir ao projeto dEle. Quem assim faz, quem adere a Jesus Cristo, ao reino, sabe que tem que fazer a sua parte. Não é só Deus, porque Deus vai fazer a dele. Você ouviu semana passada? Você vai ter que fazer a sua. Primeiro, você sabe que precisa colocar a vida em dia, e por isso o chamado começa assim, sabe como? Arrependam-se. Essa vida não serve mais para você. Arrependam-se. Significa que não pode continuar do jeito que sempre foi. Coisas precisam ficar para trás. Tem crente muito pesado hoje em dia, e crente pesado não alcança Jesus. Jesus vai e Ele fica. Coisas precisam ficar para trás em nome de Jesus, amém?
Jesus promete que caminhará conosco durante esse ano e Ele vai, e quem aceita segui-lo, sabe que precisa se comprometer com o reino e se entregar totalmente a Ele. Sabe que é necessário, porque a luz precisa iluminar todo mundo, todos e todas. Isso só vai acontecer quando o povo de Deus se comprometer com o reino e ajudar a proclamar o Evangelho, uai. Entenda isso, você faz parte disso, você é chamado para isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, o teu chamado nessa manhã é para ser um pescador de gente, é um pescador de pessoas. Quando aqueles pescadores estavam ali, eles foram chamados a seguir Jesus, e eles foram confrontados com um apelo muito claro, mas era muito específico. Olha, venham, sigam-me, porque eu farei de vocês pescadores de pessoas. E eles devem ter perguntado, oxe, como é isso, né? Mas, Jesus não queria simplesmente, presta atenção aqui, Jesus não queria simplesmente uns homens seguindo ele, andando atrás, não é só andar atrás, eles tinham também que levar outros a fazer a mesma coisa. Por isso eles continuavam pescadores de pessoas. Vamos seguir Jesus? Vamos. Não só eu vou pescar uns, vão comigo, vamos, né? Essa é a lógica. Reino de Deus é compromisso de vida. Presta atenção aqui, e por isso o apóstolo Paulo, por exemplo, exortou com toda a firmeza o seu discípulo amado Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso 1 e 2, ele diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu advirto você solenemente, Timóteo, presta atenção aqui, pregue a palavra de Deus, esteja preparado a tempo e fora do tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, porque é o que eu espero de você. Querido, essa é a postura que o Senhor espera daqueles que querem caminhar na luz de Cristo durante esse ano. Nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade para que a palavra de Deus atinja o máximo de pessoas possíveis. Presta atenção aqui, o máximo de pessoas. Nunca se esqueça, você é um instrumento de salvação para esse mundo. Você é um instrumento para mudar a vida de pessoas neste mundo. Isso é muito importante. Agora, longe de querer entristecer alguém, no novo tempo que está à nossa frente, nós estamos ouvindo isso já há um tempo, o Senhor promete que caminhará conosco, o Senhor nos chama para segui-lo, para ajudá-lo a implantar o reino de Deus, mas para que tudo isso realmente seja algo diferente, para que isso tudo realmente seja algo significativo, só tem um jeito, nós temos que aceitar deixar coisas para trás, coisas precisam ficar para trás, nós temos que aliviar o fardo, nós temos que aliviar o jugo, Lelê. Nós temos que aliviar. Esse reino de Deus tem que ser prioridade. As pessoas não entendem o reino de Deus. O reino de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo Jesus, é prioridade absoluta. Eu vou ler aqui para vocês Mateus 13, 44 a 46. Vou ler Mateus 13 para você entender o que para Jesus é o reino de Deus. Esse que Ele está chamando você nessa manhã. Jesus diz assim, o reino de Deus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem encontrou esse tesouro. Sabe o que ele fez? Escondeu de novo. E cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Aquilo era a prioridade. E ele diz mais, o reino dos céus também é como um negociante que compra pérolas preciosas. Ele encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola, porque era a coisa mais importante da sua vida. Reino dos céus. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, nós desfrutaremos do novo tempo de Deus em nossas vidas, se o reino de Deus for prioridade em nossas vidas, não tem jeito. Desculpa se isso entristece muita gente, a prioridade da tua vida não é você, é o reino de Deus. A prioridade deste lugar, ele foi constituído não para nós, mas para o reino de Deus. O Evangelho mostrou que Jesus estava ali para um novo tempo, que o novo tempo de Deus se iniciasse no mundo, e os discípulos chamados para participar dele, aceitaram, como? Renunciando a tudo, deixando para trás. E eu quero que você tome posse disso, porque diz imediatamente, eles deixaram as redes, o barco e o seu pai, e priorizaram o chamado de Jesus. E eu quero caminhar com você, porque nós somos o povo que deseja neste ano e nesse tempo novo caminhar nos passos de Jesus, e para nós somos os apostar disso aqui, do Evangelho, da palavra de Deus, dessa atitude, porque não existe nada mais infantil do mundo do que gente que acha que pode ter tudo. Olha o mundo que você vive, olha o que ele te diz, você pode ter tudo, você pode ter tua família e pode ter lá fora o que você quiser também. Isso é infantilidade. A lógica da vida é assim, se você deseja algo, você precisa renunciar a outro algo. Isso é a lógica da vida. Presta atenção,
Não dá para ter tudo, desculpa. Nós vivemos um tempo de crentes meio estranhos, por quê? Crente que acha que pode ter o Senhor e as suas bênçãos, mas não quer abrir mão dos seus vontades, dos seus desejos, das suas comodidades. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer abrir mão do mundo. A gente quer inventar um negócio bem bolado, uma salada, uma mistura. A gente quer misturar o evangelho com aquilo que a gente quer. O evangelho com os nossos interesses. Querido, isso não existe. Isso não existe. Eu quero que você entenda isso. Entenda uma coisa definitivamente na tua vida: a vontade de Deus sempre vai ter que contrariar a tua vontade, não tem jeito. Ela contraria a tua vontade, não tem jeito. Não. Por isso, querer tudo na vida não funciona. Não dá para querer tudo. Nós temos que querer algo, e se nós queremos outras coisas, vão ter que ficar para trás. Tudo na vida é assim. Por exemplo, só para a gente não ficar se você quer emagrecer, você vai ter que abrir mão de um pouco de comida. Você não emagrece. Se você quer uma vida melhor, você tem que abrir mão de prazeres e estudar e se formar e querer ser alguém, querer formação, sim ou não? Se você quer um pouco de dinheiro, você vai ter que renunciar ao lazer e trabalhar, senão não tem dinheiro, tem? Cai do céu? É a vida, não tem jeito. Se nós queremos receber algo, nós temos que renunciar a outro algo, abrir mão de coisa, senão nós não vamos ter. E nós temos que tomar posse, porque com Deus é isso. Quem inventou essa vida? Com Ele é isso aqui, meu irmão, presta atenção. Ele prometeu que caminharia conosco. Nesse ano, eu vejo o Senhor abrindo portas na minha vida e na tua vida, e Ele está aí, abrindo e falando: vem que eu quero caminhar, venha, mas me siga. Entretanto, para seguir e desfrutar o melhor de Deus, nós temos que aprender com esses homens aqui, que foram chamados pelo Senhor e aceitaram renunciar. Eles deixaram para trás coisas. E por isso a pergunta chave agora é: renunciar o quê? O que é que nós temos que deixar para trás? O Senhor veio, semana passada você ouviu isso? O Senhor veio, um novo tempo está na nossa frente. O próprio Senhor abriu as portas. Aqui está o novo tempo que eu tenho para vocês. Mas hoje Ele veio para dizer: eu quero que vocês me sigam. Eu quero que vocês caminhem comigo. Eu quero que vocês entrem aqui comigo, porque eu quero caminhar com você. Mas para isso vocês precisam deixar umas coisinhas para trás, porque senão vai ficar pesado. E quando você mesmo se dá conta, o Senhor já está lá e você ainda está lá na porta. Não acompanha, meu irmão. Jesus não abençoa porque Ele não pode abençoar, não, porque Ele está abençoando lá na frente, você não está nem vendo. Jesus está falando, você não está nem ouvindo, porque Ele está tão longe de você. Não. Vamos aliviar a carga? Então eu queria dizer para você o quê? O que é que nós temos que renunciar? O que é que tem que ficar para trás? Eu vou dizer 3 coisas só, porque é culto de Santa Ceia, é muito rápido. 3 coisinhas, presta atenção. Primeira coisa, nós temos que renunciar às nossas velhas convicções, ao que nós achamos que nós aprendemos com a vida. O que nós temos que deixar para trás? As nossas velhas certezas, aquilo que nós achamos que sempre aprendemos com a vida. E por que você está dizendo isso, pastor? O senhor acha? Não, eu estou dizendo isso porque o Evangelho diz no verso 18 até o 20, que enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles estavam lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. E o texto diz que Jesus disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de pessoas. E no mesmo instante, eles deixaram o quê? As redes e o seguiram. Entra aqui, abre um pouco os teus ouvidos espirituais. Seja tomado pelo Espírito nessa manhã. Eu preciso que você receba aquilo que vem do Espírito Santo para a tua vida. E nesse ano, entenda que esses 2 irmãos estão renunciando. Por quê? Porque eles deixaram para trás as redes. Significa que eles deixaram para trás as coisas que eles sabiam fazer. Rede aqui é o que eles sabiam fazer. Eles eram o quê? Pescadores. Tudo que eles sabiam fazer era o quê? Jogar rede. E o que eles deixaram para trás aqui? As redes. Presta atenção. Você tem que entender, tudo que eles deixaram para trás é o que eles aprenderam na vida, foi usar as redes. E isso que estavam fazendo aqui, quando o Senhor viu eles, chamou eles, e um negócio completamente desafiador, inusitado. A partir de agora vocês serão pescadores de pessoas. É outro tipo. Eles abandonaram as redes, significa o quê? Eles estavam abandonando o que eles achavam que sabiam fazer na vida. Tudo que eles tinham, eles abandonaram. E você pode falar para mim: ah, pastor, então eles eram pescadores, mas Jesus chamou eles e deixaram de ser pescadores, é isso? E eu digo para você: não. Então quer dizer que eu era pedreiro, então agora para seguir Jesus eu tenho que deixar de ser pedreiro, tenho que mudar de profissão? Eu digo para você: não. Eles eram pescadores e continuaram pescadores. Eram pescadores e continuaram pescadores.
Só que agora, eles não pescam mais somente para si mesmo, não é somente para os seus interesses, eles pescam sim, mas também para os interesses de Deus. Presta atenção aqui. Significa que para viver o novo tempo de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós temos que renunciar sim, e a primeira coisa que nós renunciamos é as nossas velhas convicções, a nossa velha maneira que nós aprendemos que nós temos que fazer as coisas. No caso específico, renunciar a fazer as coisas somente para o nosso próprio bem, mas também para participar daquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. Vocês continuam pescadores, mas agora não pesca só peixe, pesca a gente também. É isso e aquilo também. E eu quero que você tome posse disso, presta atenção. Não é só para o meu próprio bem. Significa que eu sou pedreiro, mas sendo pedreiro eu apresento o Senhor para os outros enquanto eu estou sentando no bloco. Significa que eu sou motorista, mas no meu trabalho eu dirijo e eu apresento Deus para os outros. Significa que eu sou advogado, eu sou um eletricista, eu sei mais o que eu sou, não importa. O que importa é que a partir de agora eu renuncio ao velho modo de fazer as coisas, às minhas velhas convicções, e a partir de hoje, em tudo que eu fizer, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou isso, mas eu sou mais do que isso, um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que eu vou mostrar para as pessoas. Ninguém vai sentar bloco como eu, ninguém vai dirigir um carro como eu, porque além de motorista eu sou um servo de Deus. Eu pesco gente também com a minha profissão. E eu quero que você tome posse disso. Nós somos cheios de convicções na vida. Eu e você. Nós somos cheios de certezas na vida. Durante a nossa vida, aliás, nós vamos aprendendo a fazer as coisas. E nós achamos o quê? Que do nosso jeito é o melhor. A gente adquire conhecimentos, convicções, certezas. A gente aprende maneiras de fazer as coisas, de entender, de falar, de nos relacionar. E é normal. Todos nós nos formamos, todos nós aprendemos coisas. Acontece que quando nós temos esse encontro com essa luz aqui, que quer realmente iluminar tudo à nossa volta, nós temos que renunciar, nós temos que abandonar, deixar para trás a velha maneira de fazer as coisas, as velhas convicções. Para quê? Para permitir que o novo de Deus seja revelado em nossa vida. Porque eu ouço assim, mas para mim é assim, pastor. Você já ouviu isso? Eu acho que assim é melhor. Não, aqui em casa o negócio é desse jeito. Eu não gosto disso. Para mim o certo é isso aqui. O jeito, a gente acha demais. A gente é cheio de achar. Mas querido, presta atenção aqui. Se nós somos tão focados no nosso velho achar, vai mudar o quê? Se o que move o nosso ano de 2024 é a maneira que a gente acha, o que é que vai ser novo, pelo amor de Deus? O que vai mudar? Se a gente continua do jeito que sempre foi, vai mudar nada, vai acontecer nada. Por isso, se você quer viver esse novo tempo de Deus, a partir de hoje, entenda uma coisa: quem acha é Ele, não é você mais. Presta atenção, quem sabe o que é melhor é Ele, não você. Deixa eu te dar um conselho: aprenda a gostar do que Deus gosta, que você vai ver o tamanho da luz que vai virar a tua vida. Goste daquilo que o teu Deus gosta, que você vai entender o que é que vai virar a tua vida. Eu sei que isso pode ser assustador, porque a maioria das pessoas se assusta, porque o convite do Senhor é: quer saber? Abandona isso, pelo amor de Deus. Abandona essas tuas certezas, porque agora você será outro tipo de pessoa. A partir de agora a sua vida vai mudar completamente. Por quê? Porque o que eu tenho para você é novo. Não é isso que você sempre fez. E se a gente não tira isso, a gente vai ficando pesado atrás do Senhor. O Senhor está assim, e a gente está igual japonês. Não alcança. Nós somos pesados. Então tem que abandonar. Entenda uma coisa definitivamente: o que o Senhor tem para você não é o que foi, não é o que sempre foi, não é o que aconteceu. O que o Senhor tem para você é algo completamente novo e diferente. Toma posse em nome de Jesus. Ele está aqui nessa manhã te chamando para um novo tempo, e esse novo tempo será sobre todos e todas que aceitaram renunciar às velhas convicções. Tem crente teimoso aqui nessa manhã? Tem gente que é cabeça dura, não renuncia. Tem que se entregar à nova maneira de enxergar a vida, tudo, porque a partir de hoje nós enxergamos a vida com os olhos dele, em nome de Jesus, amém? Tem outra ótica aqui para nós, e por isso tudo será diferente. Você crê nisso? Eu quero que você tome posse em nome de Jesus, amém? Porque a pergunta é: renunciar ao quê? O que é que tem que deixar para trás durante esse ano? Eu queria dizer para você: você tem que deixar para trás tudo que você acha que te dá segurança, ou que você acha que te garante. Tem que largar tudo que você acha que te dá segurança, o que você acha que te garante. Você tem que largar para trás o que você acha que te garante. E eu estou dizendo isso, na opinião pessoal. O Evangelho de Jesus Cristo, no verso 21,
diz que depois que o Senhor chamou os 2 primeiros discípulos, mais adiante ele encontrou outros 2, Tiago e João, junto com o seu pai, dentro do barco, consertando as suas redes, e Jesus chamou do mesmo jeito. E no verso 22 diz que eles imediatamente deixaram o barco e o seguiram. Barco aqui simboliza o lugar em que eles se sentem seguros. Barco não é isso? Me diga uma coisa, quando você está no meio do mar numa tempestade, o que é que te garante? Para não morrer, melhor estar onde? Dentro do barco. Porque é o barco que não nos ajuda a afundar, sim ou não? Barco é o lugar da nossa segurança aqui, querido, em nome de Jesus. O problema é que a luz que nos foi dada aqui, para iluminar o nosso ano, veio hoje e nos chama para segui-lo, como chamou esses pescadores. E para isso, ele pede para renunciar ao nosso barco. Ele pede para abrir mão, deixar para trás o nosso barco. Como assim, Jesus está doido? Eu vou morrer afogado, presta atenção. É uma proposta no mundo assustadora, no mínimo assustadora, sim ou não? Assustadora, porque se o barco é o que nos garante no meio da tempestade, se é que o barco é o que nos dá segurança, quando a gente não sabe nem se vai pisar porque o chão é mole, vem o Senhor e pede para renunciar àquilo que nos dá segurança. Difícil, né? Presta atenção, é difícil, mas é o que garante que Ele vai caminhar com você. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. O Senhor já veio neste lugar, Ele já abriu portas e as portas desse novo ano. Ele está conosco, Ele diz que está conosco. E sabe o que Ele está fazendo nessa manhã? Abriu as portas dizendo, bora lá? Vamos, você me segue nesse novo tempo? É isso que o Senhor está dizendo, vamos comigo, vamos caminhar, você me segue, e você fala, sim Jesus, eu vou, pode ir que eu já estou indo passo a passo contigo, eu não vou arredar, esse ano eu não arredo o pé da tua presença, e daí Jesus diz, então tá bom, mas para me acompanhar tem que deixar as coisas para trás, senão você não vai conseguir, tem que deixar as coisinhas de lado, tem coisas que vão te impedir de me seguir, tem coisas que fazem você ficar pesado, e a primeira coisa que nós temos que deixar para trás, são nossas velhas convicções, e a segunda coisa que nós temos que abandonar, são os lugares que nós achamos que nos dão segurança, lugares que a gente acha que nos garante. Por isso você tem que perguntar para você nessa manhã, o que é que eu acho que garante a minha vida? Será que eu me garanto nas coisas que eu comprei? Que eu adquiri durante a vida? Será que eu me garanto na minha carreira? Será que o que me garante é a minha família? O que é que me garante? A verdade, querido, é que para viver, ser humano precisa de segurança. Todos nós precisamos, não se vive sem segurança. Por isso que o mundo está vivendo à base de comprimido. Toda semana abre 2 farmácias em São Bernardo, toda semana. O povo vive à base de comprimido. É o negócio mais rentável do planeta, abrir farmácia. O povo não vive sem comprimido. Porque o ser humano, para viver, ele precisa de segurança. Por isso, você precisa de família, você precisa ser amado, você precisa de pessoas, você precisa de amigos, você precisa de casamento, você precisa de casa, você precisa de dinheiro, você precisa de igreja. Você precisa dessas coisas porque você se sente seguro. Entretanto, entenda que precisar é uma coisa, depender é outra completamente diferente. Você precisa, você não depende. Existe um erro em colocar a nossa segurança nessas coisas. Por quê? Porque segurança mesmo não está nas suas necessidades. Você nunca vai ter segurança buscando o que você necessita para viver. Quando você supre uma necessidade, ela sempre muda e vem outra, sim ou não? Como é que você vai se sentir seguro? Se você queria tanto um carro, comprou o carro, aquele carro já não é mais nada, você quer outra coisa. Você nunca vai ser seguro buscando as suas necessidades. Você só sentirá segurança de verdade com aquilo que você depende. Entenda a confusão que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Qual é o erro? O erro é que as pessoas aprenderam a depender do que elas necessitam para viver. Elas dependem do que elas necessitam para viver. As pessoas estão abrindo um furo no seu barco. Vai afundar. Presta atenção em nome de Jesus. Por isso nessa manhã o Senhor vem até você para te pedir para você abrir mão daquilo que supostamente você acha que te dá segurança. Porque a gente acha que o que nos dá segurança é o carro, é a casa, é o dinheiro, é o emprego, é a carreira. E isso é furo no barco. Abre mão disso que você acha. A pergunta que você tem que fazer nesse momento: o que será que eu acho que me garante hoje em dia? Essa é uma questão importantíssima a gente fazer na nossa vida. A gente quer ir para a igreja, a gente quer conhecer Jesus, a gente quer que Ele nos abençoe, mas no fundo, quando a água bate, a tempestade chega, a gente sempre vai querer se agarrar nos lugares que a gente acha que vai nos garantir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses mesmos discípulos pescadores que sabiam tudo de pesca de mar,
quando estavam no seu barquinho, bateu um vento danado e forte, uma tempestade no meio do barco, e eles fizeram o quê? Eles se desesperaram. Por que eles desesperaram? Eles se desesperaram porque o que garantia aqueles homens durante a tempestade ainda era o barco, mas não a fé que eles tinham no Deus que navegava com eles. O que é que nos garante? É o nosso barco? É a nossa casa, a nossa família? O que é que nos garante? Em nossa vida, queridos, tem lugares que a gente acha que a gente se sente seguro. Muita gente acha que encontrou segurança na sua profissão, no seu, sei lá, no seu negócio, no seu talento, no seu dom, não sei. Muita gente acha que encontrou segurança na sua fortuna, no seu casamento, no patrimônio que adquiriu, não sei. O ser humano precisa de segurança para viver. Por isso que ele precisa colocar a sua confiança e se sente seguro em muitos lugares. Entretanto, eu quero que você receba a sabedoria de Deus essa manhã, que você receba, presta atenção aqui, o que o Senhor tem para você. Quando nós chegamos diante do Senhor, Ele nos desafia e nos pede para abandonar o nosso barco. Sai daí, caminha sobre as águas comigo, em nome de Jesus. Abre mão exatamente daqueles lugares que você acha que te garante, daquele lugar. E isso não é porque o Senhor quer você afogado, não é porque o Senhor quer você derrotado, não é porque você é abatido, mas Ele pede para você abrir mão do teu barco, daquilo que você acha que te dá segurança, por uma razão muito simples, sabe por quê? A partir daquele momento, durante a caminhada que vocês farão juntos, Ele assume a responsabilidade da tua vida, e por isso, toda a segurança da tua vida vai vir de um único lugar, de um único lugar, presta atenção. Nesse novo tempo descortinado à sua frente, você não bota a sua confiança em mais nada, você não se garante em mais nada, toda a tua confiança, toda a fonte de segurança está no Senhor, e só no Senhor, você vai depender somente dEle e de mais nada. Aprenda isso, entenda isso em nome de Jesus. Eu tenho visto pessoas abençoadas, pessoas fazendo coisas bem intencionadas, mas sucumbindo, por quê? Estão confiando na coisa errada. Em primeiro lugar, não está vindo quem deveria vir. Vai dar tudo errado, meu irmão. Na hora H o negócio desanda, porque em primeiro lugar não estava ele. E eu não quero ver isso aqui em nome de Jesus. Presta atenção. Esse ano você precisa começar a depender somente do Senhor e de mais nada. Esse é o desafio desse ano. Jesus pede para segui-lo. O texto diz aqui que eles largaram o barco e o seguiram. Que nesse ano você também possa abrir mão de achar que a sua vida está segura e sustentada por alguma coisa. Não, você não acha. Coloque toda a sua confiança no Deus que sempre fala contigo, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero dizer para você a terceira e a última, o último segredinho que vai aliviar a tua carga. Renunciar ao quê? O que é que eu tenho que deixar para trás? E em terceiro e último lugar, você tem que deixar para trás o que a tua história diz que você é. O que a nossa história diz que nós somos. Você é uma pessoa, você tem identidade, você tem personalidade. Você foi formado. E o Senhor veio hoje dizer que você tem que largar isso para trás. Você acha que é à toa, 2 Coríntios 5,17, que novas criaturas nós somos? O Evangelho revela que Pedro e André largaram as suas redes. Tiago e João, que estavam no barco com seu pai Zebedeu, quando Jesus chamou para segui-lo, imediatamente largaram as redes, o barco, e largaram seu pai. Largaram seu pai. E aqui eu quero que você entenda o que o pai simboliza o quê? De onde eles vieram. O pai simboliza a sua história. O pai representa as suas origens. Jesus não chamou Tiago e João, Jesus chamou os filhos de Zebedeu. Isso não é à toa. O pai está aqui, não é à toa. O pai não foi, ele não atendeu, não está à toa. Presta atenção. Naquele tempo, o pai indicava quem a pessoa era. Eu não sei se você já leu na Bíblia Sagrada que Simão era Bar-Jonas, né? Porque Simão era filho de Jonas. Você já leu na Bíblia Sagrada o cego de Jericó, que nem nome tinha? Qual era o nome do cego de Jericó? Bartimeu. Esse não era o nome dele. O cego era filho de Timeu, porque o pai dizia quem ele era. Quando Jesus chama para viver o novo de Deus, eles abandonaram o seu pai. Isso significa que eles abandonaram quem eles eram até aquele momento. Para quê? Para se tornar uma nova criatura diante de Deus. Tem um ano inteiro para você se tornar essa nova criatura, mas para isso você precisa abandonar quem você era. Não tem jeito, presta atenção aqui. Eles abandonaram as suas raízes. Tem gente que casou e a mãe mora no guarda-roupa. A avó mora embaixo da cama. É um inferno. Não acontece nada no casamento, porque tem dedo o tempo todo. Querido,
larga para trás o que você era e vai ser o novo que Deus espera de você. Em nome de Jesus, presta atenção. Às vezes a gente não entende, abandonamos a nossa história de vida. Isso é muito significativo. Aliás, é um problemão escancarado na vida de muita gente, porque as pessoas chegam na igreja, e as pessoas vão na igreja para quê? Porque elas precisam de mudança na vida. Elas buscam o Senhor porque o mundo que elas vivem está meio em trevas, o mundo que elas vivem está meio escuro, e quando elas chegam lá, elas encontram uma luz iluminando tudo e falando: vem comigo que nós vamos mudar esse negócio, e me sigam. Mas para abandonar as trevas e para seguir precisa renunciar ao quê? Ao que sempre foi a sua história, aquilo que a sua história fez de você. Quantas pessoas não estão dentro da igreja? Depressivas, porque lá no passado o pai fez alguma coisa, a mãe fez alguma coisa. Fez. É um trauma? É. Deus não pode curar? Pode. E por que não cura? Porque não renuncia a sua história de vida, porque parece que gosta. Por isso eu quero dar uma palavra para aquela família abençoada. Ismar, Fabiano, Gabi, presta atenção. Eu não estou olhando para um ex-dependente, eu estou olhando para uma nova criatura, serva de Deus. Pode abandonar isso, você não é mais, não vai ser nunca mais. Você é servo de Deus, em nome de Jesus. Toma posse do novo, toma posse daquilo que Deus tem escrutinado a partir de hoje. Essa história não manda mais em nós, essa história não faz parte. Eu nem lembro mais, acabou. A Bíblia diz que Deus jogou no fundo do mar, botou uma plaquinha lá: não pesca mais, está no fundo do mar. Esquece, uma borracha apagou a sua história de vida. Uma nova história vai ser construída, meu irmão. Toma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabedoria divina para você. Eu quero te dar uma porção da sabedoria da palavra de Deus. Se o que você deseja nesse ano é ser uma pessoa nova, diferente do que você foi no passado, só tem um jeito: você tem que deixar para trás o que você era. Nossa, que óbvio, né? É óbvio, mas a gente não entende isso. A gente quer caminhar com Deus carregando as tralhas. Deus fala: mas é muita bagagem, meu filho, você não vai conseguir. É muita mala, deixa para lá que eu vou te comprar uma roupa. Não, a gente quer carregar as tralhas com o Senhor. Não adianta, não vai conseguir em nome de Jesus. Renuncia ao que você era. A maioria não faz isso, infelizmente. Infelizmente as pessoas não abrem mão do que elas sempre foram. Esse aqui é o problema central da nossa vida. Esse aqui é um problema enorme. Querido, presta atenção. Mesmo diante do Senhor, as pessoas não veem a luz do mundo resplandecendo nas suas vidas. Aqueles irmãos pescadores viviam como todo morador da Galileia, num tempo de trevas, sim ou não? Já foi lido para você a profecia, sob a sombra da morte, porque a vida era aflita, era difícil, era complicado. Entretanto, existia uma profecia, existia uma promessa de Deus: não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam sob a sombra da morte, raiou uma luz. É uma promessa. A situação está difícil? Tá, tem promessa. Presta atenção. Quando eles encontraram com essa grande luz que havia sido prometido, eles não pensaram duas vezes. Imediatamente largaram tudo o que eles eram e foram viver a novidade de vida iluminada que estava diante deles. Eles sabiam. E eu conheço muita gente, aliás, muito crente, que chegou diante do Senhor, mas ao invés de mudar tudo que era, se tornou um daqueles religiosos chato que ninguém aguenta, legalista, apontando o dedo para todo mundo, que agora virou crente. Mal sabia ele que esse dedinho está apontado para o inferno. Eu conheço muita gente, chegou diante do Senhor com a oportunidade de ser uma nova criatura, mas está lá julgando os outros, está parado preocupando se o irmão está fazendo isso, se o irmão está fazendo aquilo, e virou uma pessoa insuportável. Querido, a pessoa fica acreditando nas mentiras que ela ouviu na internet. Meu irmão, presta atenção. Por quê? Sabe por quê? Porque não abandonou o que era, não abandonou a velha criatura. Vem para a igreja, mas os hábitos são os mesmos. Sabe o que fez? Só acrescentou Jesus na bagunça que sempre foi. Isso não serve para nós. Nós somos povo de Deus, nós não acrescentamos Jesus em nada. Jesus veio e tomou o lugar de tudo. Ele virou soberano sobre tudo. Ele mandou tudo para as favas. Ele assumiu o lugar da minha vida. Ele assumiu o lugar que só Ele pode, em nome de Jesus. A gente frequenta a igreja, não podemos pensar do mesmo jeito. Nós não agimos da mesma forma. A nossa história de vida não pode continuar dando as cartas. Entende isso? Em nome de Jesus. Está triste? Está triste?
Então não, glória a Deus. Deus é bom, Ele quer mudar a tua história. Ele te ama, Ele tem caminhos, e o caminho se chama Evangelho. E eu quero que você tome posse disso. Nessa manhã, nos é dada oportunidade, uma oportunidade única, e nós não podemos desprezar. A luz do mundo já se manifestou neste lugar. Ele já abriu portas de um novo tempo, e Ele está nos chamando para segui-lo. Mas para isso, nós vamos renunciar ao que é velho. Nós precisamos renunciar ao que está pesando, ao que está nos impedindo. O Espírito Santo de Deus te lembra, querido, que quem renuncia ao velho se rende completamente ao novo projeto que se chama Reino de Deus, e por isso larga para trás, abandona mesmo, renuncia a todo o seu achar, a tudo que diz que aprendeu, e vai aprender, na verdade, é com a palavra que vem do Espírito de Deus. Eu quero esse ano, presta atenção aqui, eu abro a minha Bíblia desde o começo desse ano, e eu quero que esse ano Deus se revele completamente novo, diferente de tudo que Ele fez até hoje na minha vida. Eu quero um novo aprender de Deus, eu quero mudar esse ano como homem de Deus, eu quero que a minha casa mude, eu quero que o meu trabalho mude, eu quero mais, eu quero. Mas aprendeu tanto, mas eu quero mais, quero que o novo venha, e para isso eu tenho que renunciar ao que eu achava que eu tinha aprendido, senão o novo não vem. Quem vai me ensinar? A palavra que vem do Espírito. E se aceitou e quer seguir a luz, renunciou àquilo que lhe dá segurança, entende assim? Eu já estou encerrando, calma. Aquilo que lhe dá segurança, todos os lugares e situações que até aquele momento a gente achava que nos garantia, isso vai ter que ficar para trás, porque segurança nessa caminhada, quem nos vai dar é o Senhor. Não se preocupe, eu tenho que fazer isso, a palavra diz que tem, faça. Por quê? Porque se Ele falou, Ele vai garantir. Ele é um homem de palavra, a palavra que Ele fala, Ele garante, então vai e obedeça. Quem quer viver o novo tempo de Deus, aceita submeter aos planos de Deus, e por isso renuncia a sua história, renuncia ao que era, aquilo que fizeram de você, e vai ser aquilo que o Senhor quer fazer de você hoje, aquilo que o Senhor quer fazer de você esse ano. O quê? Um novo tipo de pessoa, um novo tipo de ser humano, completamente restaurada, e que agora tem no Senhor a prioridade absoluta da sua vida, a prioridade absoluta da sua vida, e por isso mudou, e agora? Continuo pescador, mas eu sou pescador de pessoas também. Quando bate uma fominha aqui, eu pego uns peixinhos, mas depois que eu pegar o peixinho, eu vou lá e vou distribuir com os meus irmãos, porque peixinho, a fome que bate aqui, bate nele também. Hoje eu também sou um pescador de pessoas, eu partilho a minha vida, presta atenção, porque tudo que faz e reflete e diz para as pessoas que é um seguidor, é uma seguidora de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Essa palavra que o Senhor nos deu hoje, querido, eu não sei se você hoje consegue fechar os teus olhos e ouvir o Senhor chamando o teu nome. Eu sinto assim o Senhor abrindo uma porta para que a gente entre e fale: ei, Cleito, vem, ei, Vitão, vem, ei, Gabi, vem. O Senhor abrindo uma porta e chamando o teu nome e dizendo: eu já abri as portas de um novo tempo, vem e me siga, e eu farei de você um pescador de humanidades. Eu farei de você um pescador do que tem de melhor no ser humano. Eu vou resgatar este mundo através da tua obediência. Você vai fazer a diferença nesse ano na vida de muita gente. O teu falar, o teu agir vai ser uma bênção na vida de tanta gente, porque você vai ser um instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Esse é o chamado do Senhor hoje para você, em nome de Jesus. Você vai ser um pescador de pessoas. Amém? Você pega nessa rede comigo? Você aceita esse chamado? Você deixa para trás a quinquilharia que está te impedindo? Deixa, e dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aí então, em nome de Jesus.